Boa noite, gente. Boa noite, vocês que estão aí. Boa noite para vocês que irão nos ver mais tarde, em outro momento, né? Nós estamos aqui falando pela ABRAP, né? Então, estamos estudando a obra de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. E hoje iremos ver um capítulo, que é o capítulo 3, e que é a última parte do capítulo, né, desse livro, que é a busca da realização, né? E Joana nos levará por um bom caminho de compreensão, né? Como sempre. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Então, vamos compreender melhor aí para nos sentirmos realizados, né? Mas de uma forma inteira, correta. Passou, né? Aqui tá certo? Passou Passou. para vocês? Sim. Ótimo. Então, ela Pois é. começa. Oi? Eu não vejo vocês, viu? Eu só vejo a tela. Então, se vocês precisarem falar comigo, fale meu nome e fale o nome de vocês, tá? Porque não adianta levantar a mão, eu não vejo, tá bom? Ok. Então, ela começa nos dizendo que a infância, né, construtora da vida psicológica do ser humano, né, de todos nós, deve ser experienciada com amor e em clima de harmonia, a fim de modelá-lo para todos os futuros dias da jornada terrestre. Aí, quando ela coloca esse primeiro parágrafo aqui, ela já nos convida a percebermos a gravidade da questão, né? Porque a infância é construtora psicológica do ser humano, que deve experienciar essa infância em clima de harmonia, a fim, então, de modelarmos isso tudo, né? Todos os futuros dias da jornada terrestre. Ela olhando para a minha infância, eu imagino vocês também, e para a infância de vocês, já dá para a gente ter uma noção, porque viver em clima de harmonia, né? Assim, quantos percalços vivemos, né? Então, ela diz que assim, os sinais das vivências esculpem-se no inconsciente com vigor. Eu me lembrei daquela imagem daquele homem que constrói a si mesmo, né? Então, aqui nós estamos vivendo a infância e essa construção de nós mesmos, ser esculpido esse inconsciente, né? Com todas as pessoas que conviveram conosco, né? Fomos esculpidos, né? Então, as vivências esculpem-se, palavrinha complicada, no inconsciente com vigor, né? Então, não é fraquinho, não, é forte, passando a escrever páginas que não se apagam, quase sempre revivendo os episódios que desencadeiam os comportamentos nos vários períodos por onde transita. Quando são agradáveis, as impressões decorrentes dos momentos felizes passam a fazer parte da autorrealização. Então, aqui, a autorrealização, já usou a palavra aí, né? Contribuindo poderosamente para o despertar do si profundo, que vence as barreiras impeditivas colocadas pelo ego. Então, são essas impressões agradáveis e felizes que vão nos ajudar, servir aí de base para nós, né? Uma base poderosa para o nosso despertar desse si profundo e para que vençamos as barreiras impeditivas colocadas pelo ego mais tarde, né? Se negativas, perturbam o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentais. Então, perturbam o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentais, gerando patologias psicológicas avassaladoras, que se expressam mediante um ego dominador, violento, agressivo, ou débil, pusilânime. Pusilânime ele tem a ver com debilidade, com fraqueza,
com aquilo que denota, que a gente olha para uma pessoa e diz, não sei por que, não confio, né? Então tem algo ali que não está bem. Dúbio, né? Pessimista, depressivo. Essas marcas são quase que impossíveis de serem apagadas do inconsciente atual. Então, olha a responsabilidade de nós adultos perante as crianças agora, né? Porque o que foi conosco, o que fizeram conosco, agora o importante é o que estamos fazendo com tudo isso, né? Mas nós estamos aí lidando com as crianças, né? Então, como é isso? Como é que estamos lidando, né, com as nossas crianças? No meu caso, já os netos. Então, a busca da realização pessoal precisa ser desligada em um microfone. Obrigada. A busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação. Então, aqui a Joana já começa nos dando, primeiro ela situa a todos nós, né, no que ela veio trazer para nós sobre a questão dessa busca de realização, como fazer isso. E aí ela vai falando dessa busca da realização pessoal, então como que deve iniciar? Então, na autossuperação, mediante vigorosa autoanálise das necessidades reais relacionadas com as aparentes, aquelas que são dominadoras no ego e não têm valor real, quase nunca ultrapassando exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Eu vou até voltar aqui esse trecho, porque ele está bem interessante, né? Então, ela começa trazendo que a busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação. Mediante o quê? Mediante vigorosa autoanálise. Então, um processo de autoobservação constante e autoanálise das necessidades reais relacionadas com as aparentes, né? Aquelas que são dominadoras no ego e não têm valor real, quase nunca ultrapassando exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Então, ela já nos sugere aqui que nós temos necessidades reais, verdadeiras, e falsas necessidades, né? Ela não usou esse termo, mas quando ela fala em ego, e são dominadoras no ego, nós estamos falando daquelas que não nascem da necessidade real. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho. Na nossa criança, as necessidades são reais, né? Então, a criança, quando nós vivenciamos esse período na nossa infância, realmente ali nós tínhamos muitas necessidades. Mas numa questão até de sobrevivência, então nós podemos, por exemplo, usar para recebermos amor, atenção, para sermos aceitos e amados, a gente por exemplo, aprendeu a ser uma menina, uma mulher, menina boazinha. Eu sou uma boa menina boazinha, porque ali eu recebo o afago, eu recebo o que eu preciso, eu recebo elogios, né? Quando eu faço algo que é da minha vontade, quando eu mostro um pouco diferente disso, eu não sou aceita. Menina, uma boa menina não faz isso, e por aí vai. São tantas frases, né, que a gente ouve. Então, eu posso ir para a fase adulta da minha vida levando essas falsas necessidades da criança. Eu me torno uma mulher boazinha, uma mulher sobrecarregada, que faz tudo para todos, a todo momento, que não sabe dizer não, né? E por aí vai. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho isto. Então, a necessidade infantil de ser aceito e amado, eu acabo levando para a fase adulta. E vou me tornar, então, uma das possibilidades é essa mulher sobrecarregada que faz tudo, que não diz nunca não para ninguém, né? Que descobre a si mesmo o tempo todo, sempre, né? As nossas máscaras, né? Estamos falando delas, elas sempre estão ligadas ao nunca faço isso ou sempre faço isso, né? Tem sempre essa palavrinha aí. E aí
essa mulher, então já adulta, pelo menos fisicamente, está agindo ainda na criança, que lá era realmente, foi verdade ali. Eu vivi num ambiente onde me davam amor e me aceitavam na medida que eu fazia tudo que as pessoas queriam à minha volta, né? Queriam. Mas quando eu vou para a fase adulta, essa já não é mais uma necessidade real de agradar todo mundo, de agradar as pessoas. Isso não é verdade, não é. Então é uma dominação, uma exigência desse meu ego que tem ali mostra comportamentos, né, distorcidos por conta de algo que eu não transpus, eu não olhei, não fiz a autoanálise. Então eu trago essa necessidade infantil para a fase adulta e vou aí me ferindo, não me cuidando ou me descuidando em detrimento, né, das demais pessoas. Bem entendido quando nós estamos naquilo que não é necessário ser feito. Não tem que fazer tudo para todos, né? Eu preciso ter esse discernimento, esse equilíbrio, né? Então, ele fala ali de caprichos da imaturidade psicológica, mas é interessante ver também que essas pessoas, né, quando nós carregamos isso assim para a fase adulta, ao mesmo tempo que eu sou vítima ali, né, eu sobrecarrego, mas eu também, por outro lado, sou intransigente com os outros, porque eu faço, mas eu também quero receber algo em troca, eu quero esse reconhecimento, né, e por aí vai. Bem, aí voltamos para a Joana. Para o cometimento, são necessárias as progressivas regressões aos diferentes. Então, ela vai falar aqui para a gente um pouco das formas terapêuticas, né, de lidarmos com isso. São necessárias as progressivas regressões aos diferentes períodos vividos da juventude, da infância, até mesmo uma fase de recém-nascido, quando o self verdadeiro foi substituído pelo ego artificial e dominador. Foi nessa fase que a inocência infantil foi substituída pelo sentimento de culpa, em razão da natural imposição dos pais no lar e, por extensão, dos adultos em geral em toda parte. Aqui nós já ilustramos um pouco, né, do que ela está trazendo aqui, com aquele exemplo. Então, mais tarde, identificando-se errada, em razão de não haver conseguido modificar os pais, nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz, de virtuosa, perdendo a integridade interior, a pureza, aprendendo a parecer o que a todos agrada, ao invés de ser aquilo que realmente é no seu mundo interior. Então, aqui, neste caso, estamos todos, de alguma forma, presos em uma situação que ela traz como uma culpa, né, que a criança carrega por não modificar os adultos aí que ela achou que era compromisso dela transformar, ela não transforma, né? E aí ela se mascara de feliz, virtuosa, perdendo essa integridade, né, do si mesmo, né, de quem eu sou, quem eu nasci para ser, o que eu vim aqui fazer, né? Eu fico vivendo meio que a gente poderia dizer aí uma falsa Dilma, né, uma falsa pessoa em mim. Esse trabalho de progressão regressiva que se pode lograr mediante conveniente terapia é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego. E, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente adormecidos. E vamos nos lembrar que quando nós falamos de medos, nós estamos falando de algo que tem a ver com isso essa parte nós que nós chamamos de criança interior. São medos que um adulto, se realmente eu estou no meu adulto, eu posso enfrentar, né? Mas eu fico ali, escondida, nesse medo, né? Aparentemente adormecidos. Então, é doloroso um processo terapêutico, principalmente o início de tudo isso, o reconhecimento de tudo isso, é muito doloroso.
Porque geralmente chegamos no consultório achando que o problema são os outros, como alguém já disse, né? Um filósofo aí, o inferno são os outros, né? O problema são os outros. E aí nós começamos a descobrir, a nos darmos conta no processo psicoterapêutico que tudo bem, o que fizeram comigo foi feito, mas e agora? Como eu vou lidar com isso? Além de descobrir, então, as culpas que eu carrego, né? As sobrecargas que eu faço e que muitas vezes, né, quando a gente olha bem de pertinho, a gente vê que tem um ganho para tudo isso, né? E por aí vamos. Então, muita dor. E nessa fase que a gente precisa, se a gente está na terapia, a gente precisa prestar atenção, tomar muito cuidado, porque podemos até entrar em depressão, né? Deprimir diante daquilo que a gente vai descobrindo que é uma questão nossa, né? E quando nós estamos como psicólogos, como psicoterapeutas, prestarmos atenção bem no nosso cliente nessa fase inicial dele. Primeiro, a gente fortalece bem, para depois ele poder, então, enfrentar essas verdades todas, né? O seu despertar assusta porque conduz a novas vivências desagradáveis. O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domina soberano, reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos. Porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Eu me lembrei aqui de uma situação, eu tenho a impressão que já falei, mas se contei já faz tempo. Vou contar de novo. Me lembrei de uma situação, até não era uma situação terapêutica, mas em grupo. É, e a pessoa disse assim, ela agiu de uma forma muito agressiva, de repente ela ficou com raiva por uma situação que se repetiu na sala, né? Que pessoas fecharam a porta e não podia ter fechado por dentro, fecharam de novo, e na terceira vez ela deu assim ela explodiu, e aí depois ela retomou, né? E aí ela disse assim: Ah, olha só o que eu acabei de fazer, né? Essa agressividade, ela vem do meu pai. Então, eu fiquei observando assim, né? Falei, nossa, quando ela se der conta que tudo bem, que o papai também, né? Ela reconheceu que havia uma agressividade lá, mas e o quanto dela tem aí nessa agressividade que agora ela mostra, mas que ela não pôde lá desde criança mostrar isso, porque já tinha um agressivo, né? Ou um agressor lá. Então ela não podia, ela tinha que ser a boa menina, boazinha, sempre sorrindo, sempre gentil. E quando ela foi para essa raiva, essa agressividade que também estava dentro dela, rapidamente ela se justificou usando o pai, né? Que ela trazia aquilo só que do pai, que não era dela, né? Então, essas questões todas vamos descobrindo no nosso processo de autodescobrimento, de enfrentamento de nós mesmos, né? Então, Joana diz que o seu despertar, né, assusta, o despertar nosso, no nosso processo, assusta, porque conduz a novas vivências desagradáveis. O ego no seu estado, eu acho que eu já li, né? No seu castelo eu li. Esse mecanismo de defesa e tudo mais, então estávamos ali espetaculares da depressão, né? Fugas espetaculares da depressão, que é o momento que muitas pessoas podem, né? E aí ela está usando aqui como uma fuga, né? Um mecanismo de defesa também, no caso dessa depressão. Então, nós sabemos que depressão, ela tem muitas causas. Uma delas pode ser essa fuga aí por começar a descobrir coisas, né, muito desagradáveis. Então, todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se, surgiu uma coisa aqui na tela, não sei se vocês viram e eu me Mas perdi já, aqui. já saiu, já saiu. Já saiu, Ah, eu fechei ele. Muito bem. Então, retomando, todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se desamparados em relação aos fatores que regem a vida. Isso aqui dá uma folga para a gente, né? Então, ela está falando assim, é do humano, é da humanidade de todos que estão aqui, né? De todos os indivíduos, de alguma forma,
para uns mais, para uns menos, para uns num determinado momento, para outros em outro determinado momento, mas todos nós, de alguma forma, nos sentimos desamparados em relação aos fatores que regem a vida, né? Então, é parte da nossa humanidade. Mudou para vocês? Mudou. Ah, ótimo, porque eu apertei outra tecla aqui. Tá. Então, de algum modo, diz a Joana de Ângelo, né? Essa sensação de insegurança, de desamparo, provém da infância, daquela criança interna que nós falamos agora há pouco, né? Ou, agora aqui, dentro da psicologia, da terapêutica, né, da doutrina espírita, nós podemos ver, a partir da fala de Joana, que também pode estar em outras existências. Quando, né, nesse momento, se sentiu dominado, sem opção, sujeito aos impositivos que lhe eram apresentados, fazendo que o amor fosse retirado do cardápio existencial. E aqui é importante observar, porque quando a gente faz o trabalho usando a regressão, né? Regredindo, não só naquele processo hipnótico, não, é um processo de regressão mesmo consciente, né? E que nós visitamos ali as dores da infância e tudo mais, e é que às vezes a pessoa consegue se lembrar, né, inclusive de vidas passadas, vem reminiscências e tudo mais, e consegue se lembrar dessas questões que foram vivenciadas. É bem interessante que a gente observa, pelo menos eu, na minha experiência, vejo isso, que as pessoas começam com dores que a gente vai buscar a causa, vai na infância. Mas aí as pessoas que têm maior facilidade, que eu digo que é sempre uma permissão, né? Elas conseguem se lembrar dessas reminiscências, mas o gatilho, entre aspas, aconteceu ali na infância, e a partir desse ocorrido é que então essa pessoa chega a questões ainda mais profundas e anteriores, né? Então, parece que nós precisamos termos esses gatilhos aqui na vida atual, para que então a gente consiga ir, né, quando é permitido e necessário, porque é assim que deve funcionar, essa pessoa fazer esses encontros, né, até com vidas anteriores, né, em questões de vidas vividas em vidas anteriores. Então, tal sentimento contribui para a análise do problema da sobrevivência, que é o mais importante, ainda não solucionado no inconsciente. Vou repetir aqui, porque aqui tem uma dica uma deixa bem importante para a gente, trazida pela Joana de Ângelo. Então, tal sentimento contribui para a análise do problema da sobrevivência, porque quando a gente está emaranhado nessas questões do passado, seja de outras vidas, seja também da infância e da juventude, a gente está no modo sobrevivência, né? Então, essa análise do problema da sobrevivência, que é o mais importante, ainda não solucionado no inconsciente. Então, ele está ativo lá. Quando a questão chega, né, naturalmente nós regredimos e isso se mostra. Eu sempre digo para vocês que eu falo de questões interessantes que eu fui observando no meu processo, para não ficar aqui trazendo só questões dos outros, né? E isso eu acho assim muito importante, foi uma descoberta para mim. Então, nós sabemos que a gente não para nunca o nosso processo de autoconhecimento psicoterapêutico, né? Então, claro que tem um tempo que nós fazemos as nossas terapias, nossas buscas, nossas descobertas, depois nós mesmos nos tornamos esse terapeuta de nós mesmos. Dali a pouco a gente precisa de novo, com determinada situação que a gente vivencia, novamente a gente precisa buscar, sem falar das questões de supervisão que a gente precisa o tempo todo aí, né? Mas estou falando do nosso processo pessoal. Então, com a pandemia, eu senti um medo descomunal, um medo que eu não irracional, porque quando são questões que aconteceram lá para trás, ele é irracional, né? Realmente
pula na frente. Então, por mais que o meu filho mais velho, né, ele fala, mãe, tá tudo bem, tô aqui, né, tal, fica tranquila, eu tô no suporte, eu tô aqui, tal. Mas o fato de eu ter que fechar todos os grupos, todo o movimento, eu fui para um medo que eu, como eu disse, eu não sabia de onde era. E eu fiquei nisso um bom tempo. Busquei as terapias novamente, busquei uma colega para fazer todo, para olhar para aquelas questões e tal, mas ainda assim eu via que eu falava assim, parece que eu estou enroscada, eu não consigo, não conseguimos ainda encontrar esse meio de, né? E aí eu fiz uma formação que há muito eu queria, como renascedora, que é esse trabalho que a gente faz com a respiração, para a gente, então, fazer esse processo todo através da respiração, né? E eu fui fazer essa formação, e durante o meu processo, porque a gente se trabalha durante todo o tempo, né, mais de ano, eu então pude, através dessa abordagem, eu então me dei conta de questões do meu nascimento, de um movimento que a minha mãe já tinha me contado, tal, mas eu já tinha trabalhado isso de outras formas, então vamos falar na casquinha, nas faces da cebola, né? Tinha descascado um pouco ali, mas ainda tinha questões. E aí foi nítido para mim, eu vi aquele bebê durante o processo de respiração, vi aqui na minha tela mental, né, me vem aquela imagem onde aquela criança enroladinha, como faziam antigamente, né? Com aquele charutinho, a gente ainda faz lá no hospital, tá? As enfermeiras fazem. E largada ali, minha avó cuidando ali com a minha mãe. E aí eu me lembrei da história, né? Que a minha mãe contava, que ela virou para morrer quando eu nasci. E aí então isso ficou essa imagem que ela me passou. Então, quando eu nasci, ela quase morreu, né? E ela sempre contava essa história. Então, nessa vivência da pandemia, onde eu me senti desamparada, como bem trouxe aqui a Joana de Ângeles, e para onde eu fui? Para aquele medo, né, do abandono, da rejeição, de perda da minha mãe, porque a gente está num período simbiótico ali, o que a mãe sente, e depois com o mamá passa tudo, né, através do leite, as memórias, hoje a gente já sabe disso, né? Para essa criança, o medo que ela estava sentindo de morrer e tudo mais. Então, um sentimento que veio dela, mas um sentimento também ali, de repente, da criança, né? Como se sentiu e tudo mais. Além da culpa, né? Porque essa mulher, tão poderosa ali, tão mãe ali e tal, quase morreu com o meu nascimento. Então, eu quis trazer para nós, para ilustrar assim o quanto isso é verdade, quanto senti na pele. E aí que pude olhar e poder, estou vendo que esse processo ainda ele continua, né? E por mais que ele é como se o meu corpo dissesse, calma, é muito profundo, vamos com calma, com a alma, né? Então, também tem coisas que precisamos aceitar, viver o tempo necessário, né? Então, tal sentimento contribui para a análise de problema de sobrevivência, já vimos, né? Então, eis porque é necessário liberar esses conflitos perturbadores e reprimidos, para que a criança inocente, pura no sentido psicológico, bem se depreende, né? Volte a viver integralmente, para que então isso em nós, uma vez que liberados dessa energia parada, condensada, dos traumas, das questões que estão lá, então a gente possa viver essa criança inocente. Na análise transacional, eles falam da criança livre em nós, né? O Eric Berne fala disso, né? Eric Berne? O Berne é o sobrenome dele, mas agora fiquei em dúvida. Eric Berne, acho que é. Ele fala disso, dessa criança livre em nós. Livre, mas de uma forma positiva, né? Trabalhada, educada. E ela vai ser livre e vai, como Jesus bem nos disse, né? Para gente. Eu acho que a Joana até trouxe aqui essa. Se não, ele não trouxe, a gente fala depois, mas eu acho que ela traz essa lembrança do que o Cristo nos convida, né? A sermos crianças novamente, né? Inicia-se, então, um maravilhoso processo de terapia para a busca da realização. Então, até aqui a gente viveu todos os enfrentamentos das dificuldades, das dores, né? Sob o controle do terapeuta,
Esse direcionamento se orienta para a criatividade, através da qual o paciente expressa um tipo de sentimento, mas vive noutra situação, né? Então, sob o controle do terapeuta, esse direcionamento se orienta para a criatividade. Nós nos tornamos criativos, livres, inteiros, né, para vivermos realmente a nossa proposta aqui nesse tempo, nessa vida, né? Através da qual o paciente, então, expressa um tipo de sentimento, mas vive noutra situação. Então, aqui, as emoções antagônicas devem ser trabalhadas pelo técnico, né? Ainda tem lá no cliente, né? Para depois serem vividas pelo indivíduo, que passa a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem novas pressões, nem castrações, nem dissimulações. Então, vendo aí a fala da Joana de Ângelos, como ela conduz isso para o terapeuta, para que sejamos realmente bons terapeutas para a pessoa, o quanto de responsabilidade, o quanto devemos realmente saber do que se trata e como lidar com isso, com essa responsabilidade, com esse cuidado, né? Primeiro, acolhendo, fortalecendo, para depois, então, que a pessoa possa se sentir, então, sem essas pressões, sem novas pressões, né? Sem castrações e nem dissimulações, que ele possa realmente ter esse lugar seguro, onde ele pode realmente se entregar e confiar. Aqui me lembrei que em muitos momentos nós recebemos nas várias abordagens, né, das psicologias e nessa psicologia em especial, quanto o amor é curativo, né? Quanto ele cura. Um lugar compassivo, amoroso, totalmente confortável nesse sentido, onde o cliente nosso vai se sentir cuidado. Então, passa a eliminar a raiva reprimida, que é direcionada contra objetos mortos, sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém que ouve e entende o conflito. Me lembrei aqui, quando em algumas abordagens usamos a almofada, por exemplo, para direcionar a raiva reprimida, né? A catarse. Então, a catarse. Eu lembro de uma vivência que tivemos, né, com um professor, onde ele usava aqueles colchonetes, ele era de base dentro do psicodrama, e ele usava colchonetes para que ele trabalhava com pessoas que foram abusadas, né? Então, a expressão da raiva, principalmente ali nas pernas, né, era muito grande, conforme a experiência dele. Então, ele punha os colchões para que a pessoa pudesse socar com tudo que ela pudesse, sem também feri-lo, né, sem machucá-lo, porque também esse é um cuidado do terapeuta durante esses períodos de catarse do cliente, né, também proteger-se. Posteriormente, o paciente se transforma no seu próprio terapeuta, no dia a dia, né? Por ser quem controlará os sentimentos desordenados e, mediante a criatividade, começa a substituir o que sente no momento pelo que gostaria de conquistar, transferindo-se de patamar mental e emocional, né? Mental e emocional, até alcançar a realização pessoal. Então, a gente percebe aqui que a Joana traz para a gente realmente um caminho, né, para acompanharmos aí o nosso cliente enquanto psicoterapeutas, e para quem é o terapeutizando, saber que ele pode e deve estar num caminho assim, né, confiável assim, porque senão deve trocar de caminho, né, ou de caminhante, deve trocar de pessoa para acompanhá-lo, né, eu acho que é bem elucidativo essa lição aqui da Joana para todos, né? Todos nós, quem é psicoterapeuta, mas também no momento que estamos como terapeutizados, né? Nesse processo surge a liberação das tensões musculares,
e a identificação com o corpo no qual se movimenta e que passa a exercer conscientemente uma função de grande importância no seu comportamento, movendo-se de forma adequada. Então, quando nós estudamos bastante, e dentro desses estudos é bacana que a gente também aprenda sobre as posturas corporais, como o corpo se expressa, né? Como é que essas couraças, né? Segundo Reich, estão em nós e permanecem. Então, eu me lembro de um cliente meu que ele chegou, o andar dele parecia que ele tinha uma madeira fixada assim nas costas. Ele só movia os braços e as pernas, o tronco, essa parte toda, ele caminhava com isso aqui muito retesado, muito fixado, assim, sabe? E aí eu fiquei, quando ele chegou, né, e eu observei na saída, né, esse comportamento na primeira sessão, esse comportamento do corpo dele, né? Fiquei olhando, falei, nossa, e pude observar a mudança durante o processo psicoterapêutico, né? A mudança no corpo, e aí, claro, que compete também, eu, pelo menos, gosto de sugerir algumas outras possibilidades, né, que o cliente esteja disposto a fazer. Então, eu lembro que nesse cliente eu sugeri a biodança para ele, e até o acompanhei no primeiro encontro, né, que ele pediu, né, que facilitaria. E foi bem interessante, ele seguiu ali um tempo e depois ele disse que não queria mais, né, que já estava bom. Mas foi havendo essa mudança, então uma yoga pode ajudar. Então, a gente conhecer, enquanto psicoterapeuta, as demais possibilidades que vêm corroborar com o processo psicoterapêutico daquela pessoa, né, liberando-a com maior facilidade, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Vocês estão tão quietinhas? Pode seguir, Dilma. Eu já estou notando aqui as coisas que eu quero comentar depois. Ah, entendi. Então deixaremos para o final, né? Pode ser. Uhum. Mas se alguém quiser Tudo falar, bem. Não, mas se combinamos, então, deixar para o final, se vocês estão anotando, ótimo. E no final a gente fala um pouco mais, né? certo. Daquilo que pudermos. Uhum. Então, a seguir, identifica a necessidade de experimentar prazeres, sem a consciência de culpa que antes ele tinha, né? Que também as religiões ortodoxas castradoras lhe impuseram, transferindo-se das províncias da dor, né, como necessidade de sublimação, para o prazer agradável, renovador, que não subjuga nem produz ansiedade. Olha que bonito isso aqui, que interessante, né? Então a gente sai, essa pessoa trabalhada, né, onde que fez esse caminho de autodescoberta, então sai daquele lugar onde antes ele era impulsionado pela dor causada pelas questões da infância ou até de outras vidas e também das religiões castradoras e tudo mais, né, que impuseram, e saindo daí, transferindo-se então das províncias da dor, né? Que aí era uma necessidade de sublimação através da dor. Agora ele passa então a fazer isso através do prazer agradável, renovador, que não subjuga e nem produz ansiedade. Eu vejo aqui um grande aprendizado para todos nós espíritas também, né? Porque lá no começo eu lembro que quando a gente assistia a palestras ou fazíamos os estudos, havia em muitos momentos eu ouvi, porque eu não tinha ainda o conhecimento naquele tempo, e eu ouvi pessoas como se a gente e compreendi que como se a gente tivesse que sempre viver através da dor, né? A gente estava aqui para sofrer. Então, isso tudo é um grande equívoco, né? Nós estamos aqui, e claro que nós temos a certeza, e Joana traz isso para a gente nas suas obras, para vivermos a vida
de uma forma mais prazerosa possível, mais leve possível, mais feliz possível, né? E não é buscar a felicidade a todo custo, mas podemos viver o que é para ser vivido, chorar se precisar chorar, né? Antigamente eu até me lembrei que eu acompanhei pessoas que viviam, tinha que viver um ano o luto, né? Fechado, com aquela cor escura e tudo mais, e não podia sorrir, não podia rir, né? E hoje eu me lembro de uma experiência há 2 meses atrás, aproximadamente, de uma pessoa que nunca fez, não tenho notícia, é um parente mais distante que eu acompanho assim nos encontros sociais, né? Que a gente tem um trabalho e aí sempre a encontramos quando a gente se reúne para organizar ali. É notório para mim, né? Vou dizer assim, eu diria que provavelmente ela tem autismo nível 1 de suporte, né? Mas que nunca, hoje já está com mais de 50, eu acho que 60 anos, nunca foi visto isso pela família, mas pelo comportamento, pela forma que ela age. E é interessante que, assim, veja, em um mês ela faleceu a mãe dela. Quando faleceu a mãe dela, ela tinha falecido a filha única dela. E o marido já estava no hospital. Então, depois faleceu também. Então, em um mês, faleceu a mãe, quer dizer, a filha primeiro, depois a mãe e depois o marido. Nossa Senhora. E, pois é, para a gente, né, a gente fala, meu Deus, né? E aí eu me lembro do Divaldo falando numa fala dele que eu ouvi esses dias, né, sobre o autismo, e ele falando que vem trazer essa mudança para um mundo novo de regeneração, onde nós não teremos mais esse jeito de sentir as coisas, né? Que o autista, a pessoa com autismo, ele vem nos trazer essa mudança que a gente precisa ter, onde nós vamos lidar de forma muito mais assertiva, sem sofrer tanto com todas as questões da vida, né? E ela, então por isso que eu me lembrei dela, ela tinha um mês que tudo isso tinha acontecido e nós fomos a gente faz um bingo para arrecadar dinheiro, a gente faz entre a família para um Natal que a gente faz, enfim. E aí, o Natal da criança, né, de uma cidade. E ela sempre estava presente nesses bingos. E um mês depois, lá estava ela. E aí, algumas pessoas comentaram como que ela foi lá, como ela estava. E aí eu me lembrei disso, né? Me lembrei da forma como ela lida com as questões da vida, que não é igual à nossa, né? E ela falou para a gente lá, ela falou, me perguntaram, acho que as pessoas perguntaram como ela estava, ela disse assim, ó, estou convivendo, eu continuo vivendo, eles partiram e eu tenho que viver, então eu estou vivendo. E eu estou aqui mesmo, porque pelo menos eu estou saindo, eu estou vendo gente, eu estou convivendo com aquilo que eu gosto. E eu faço mesmo. E ela só disse isso, sabe? Então, como eu convivi durante, né, bastante tempo com uma pessoa com autismo, né, nível 1 de suporte, eu me lembrei na hora, falei, nossa, que interessante. É um outro olhar para a vida, é uma outra coisa que não adianta a gente trazer para a nossa referência para a vida, né? E aí o Divaldo diz para a gente que os espíritos responderam para ele que por que que tantos autistas, né? Porque exatamente as crianças estão vindo e as pessoas, né, que já vieram a partir de um tempo, elas estão chegando, né, e estão aí já com mais de 50 anos, muitos deles, justamente para trazer essa nova possibilidade. Tem um vídeo dele que ele diz que os espíritos responderam para ele que esses autistas que eram chamados antes de Asperger, o Asperger, né? Asperger, que eram justamente essas pessoas que vêm trazer a mudança de DNA para nós. Foi o que o Divaldo disse, né? Então, seguindo com a nossa querida Joana, o simples fato de reconhecer a necessidade que tem de experimentar o prazer sem culpa auxilia-o no amor ao corpo, na movimentação dos músculos
eliminando as tensões físicas derivadas daquelas outras, de natureza emocional, assim, aprendendo a viver integralmente, a conquistar a realização pessoal. Então, aqui, eu consigo sentir aqui, vocês conseguem? Que a pessoa aqui já está vivendo de uma forma muito mais leve, né? Uhum. Então, é indispensável também aceitar-se, compreender que os seus sentimentos são resultado das aquisições intelecto-morais do processo evolutivo no qual se encontra situado. Sem a perfeita compreensão, aceitação dos próprios sentimentos, é muito difícil, se não improvável, a conquista da realização. Então, eu diria, no que vejo, assim, na experiência, que o sim a nós mesmos e o sim ao outro, como ele pode ser, é um grande salto para o nosso processo, né, de autodescoberta. O sim a mim, que eu sou o melhor que eu posso ser aqui e agora, e o sim a todos os outros que passaram na nossa vida e que estão aí também, sendo o que eles podem ser, né? É um bom começo para tudo, né? Eu diria que quando a gente consegue fazer, a gente dá um salto no nosso processo. Então, naturalmente, terá que se empenhar para superar os sentimentos depressivos, excessivamente emotivos e perturbadores, ou indiferentes e frios, de forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior, o que lhe facultará alcançar as metas estabelecidas. Então, aqui nós vamos nos lembrar aqui que quando a gente acompanha, ou nós mesmos lá no começo dos nossos processos, né? E acompanhamos as pessoas, a gente percebe que ou ela está numa polaridade ou está em outra, ou ela está insensível, né? Nada toca, como se estivesse, ela diz assim, eu não sinto isso, né? Eu não consigo sentir isso, eu não consigo ter isso, eu não consigo abraçar, eu não consigo dizer eu te amo, né? Ou então ela diz assim: eu sou muito sensível, muito emotiva, tudo eu estou chorando, eu choro demais, porque não posso ouvir isso, eu não posso viver, eu não posso ouvir isso, uma notícia, porque eu fico mal, eu não consigo. Então, são as polaridades, né? Então, a Joana está nos convidando a percebermos aqui que o caminho nosso de autotransformação é podermos, sim, equilibrarmos um pouco mais tudo isso, né? Sairmos dos excessos, né? De forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior, o que lhe facultará alcançar as metas estabelecidas. E ela fala em alguns momentos nas suas lições em metas estabelecidas. Então, eu entendi assim que ela nos convida em muitos e muitos momentos para observarmos a nossa vida e observarmos as nossas metas, o que queremos nessa encarnação, com essas vivências, com tudo que estamos vivendo. E assim, quanto mais crescemos, mais nos desenvolvemos, maior a responsabilidade perante todos os nossos processos, né? Por outro lado, a identificação da própria fragilidade leva-o a uma atitude de humildade. Então, quanto mais crescemos, mais humilde nos tornamos perante a vida e a si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao fisiológico e vice-versa. Então, para essa experiência terrena, estamos profundamente vinculados e precisamos cuidar do nosso corpo para que ele continue cuidando e nos ajudando e servindo de veículo aí para o que viemos aqui fazer e aprender, né? Misturam-se as funções em determinado momento de consciência, quando percebe que algumas tensões musculares e diversas dores físicas são consequência daquelas de natureza psicológica, ou, por sua vez, essas últimas têm muito a ver com a couraça que restringe os movimentos e os entorpece. Aqui, muitas vezes, quando a gente recebe alguns diagnósticos aí, os nossos clientes, né?
daquelas dores que sentem espalhadas no corpo, não sabem dizer, né? Tem um nome que agora eu esqueci. Fibromialgia, né? Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele responde a tudo isso que nós vivemos, né? E aí vão aparecendo como sintomas, mas que na medida que fazemos todo o nosso caminho, o nosso processo de autoconhecimento, sim, podemos nos liberar desses sintomas. De fundamental importância também é a constatação e aceitação da necessidade da humildade, que o ajuda a descobrir-se sem qualquer presunção nem medo dos desafios, enfrentando os fatores existenciais com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem subestimando. Não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, né? Sou uma filha de Deus como todo mundo e estou aqui aprendendo no meu caminho, né? Essa humildade dar-lhe-á forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade, percebendo que a sua individualidade não pode viver plena sem a comunidade que faz parte e deve trabalhá-la para auxiliá-la no seu progresso. Com a humildade, o indivíduo descobre-se criança, e esta verificação representa conquista de maturidade psicológica que lhe faculta liberar esses sentimentos pertencentes ao período mágico da infância. Vou meio rapidinho, porque aqui nós estamos no tempo, né? Jesus, na sua codificação de psicoterapeuta por excelência, sabia que ela ia falar disso na lição, demonstrou que era necessário volver à fase de pureza, de dependência, no bom sentido, né? A dependência no bom sentido, de humildade. Somos interdependentes, né? Essa dependência, eu dependo de você, você depende de mim, dependo de situações, um depende do outro. Então, no bom sentido, né? De humildade, quando enunciou peremptório: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, tomar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. E aí, aqui tem um exercício que é muito legal, né? Quando a gente aprende aí com esse olhar, quando a gente se volta para os nossos pais, porque se a gente pensar que os nossos pais, princípio masculino e feminino da criação, se unem para uniram para nos dar a vida, e eles deram a vida a serviço de quem? De algo maior, de Deus, né? De Deus. Então, quando a gente pode olhar com humildade para os nossos pais, é um bom aprendizado. Né? Quando a gente olha com humildade para os pais, que eles nos deram o que eles puderam nos dar, por exemplo, com tudo, as vivências que eles tiveram, eles tinham aquilo para dar e deram, né? Deram a vida às vezes e nos deram para adoção. Isso também é amor, né? Então, aí a gente se torna grande. Ele fala do reino dos céus, né? Mas a gente pode se tornar adulto para a nossa própria vida aqui e depois, mais tarde, lá no reino dos céus. O enunciado, do ponto de vista psicológico, apela, segundo Mateus 18, 3, 4, que é a nota da própria Joana de Ângeles, né? Para a autorrealização, a penetração no reino dos céus da consciência reta, sem mácula, assinalada pelos ideais de dignificação humana. Bom, aqui então ela traz uma explicação mais profunda daquilo que ali nós vimos quando Jesus fala do reino dos céus. Então aqui ela traz que para colaborar com a nossa compreensão, né, para nos ajudar a ampliar, então nós vamos fazer o enunciado do ponto de vista psicológico, apela para a autorrealização, a penetração no reino dos céus da consciência reta, sem mácula, assinalada pelos ideais de dignificação humana. E então a criança é curiosa, espontânea, alegre, sem aridez, rica de esperanças, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e encontram um sentido para viver. E é bom que a gente faça esse caminho hoje, né, gente? Para a gente não levar mais essas amarras para outros tempos. Não há mais tempo, segundo o que vem nos alertando a espiritualidade maior, né?
Então, está na hora, se a gente quer realmente evoluir aí junto com o nosso planeta, a gente precisa deixar trabalhar essas dores, deixar tudo isso para trás e fazermos de tudo isso algo muito bacana para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta. Então, a busca da realização, como era o nosso tema, né, conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa, ante as imposições da organização fisiológica que lhe propõe o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social, que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e as paixões perturbadoras. É assim que a nossa querida Joana de Ângeles fecha esse trabalho, né, essa parte aí do capítulo e finaliza esse terceiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor. E eu escrevi aí para nós. Gratidão por essa oportunidade. Então, eu vou vou interromper aqui o compartilhamento para a gente se ver. E então, se podemos comentar aí o trabalho, né? Bravo, Dilma. A Dilma tem um jeito especial, né, de interpretar o tema dela, né, o conteúdo da Joana. Eu gosto muito de te ouvir, Dilma. O que será que é isso especial, né? Ah, bom, você completou, né? Eu gosto muito, eu já entendi. Eu gosto muito de te ouvir, é Tá verdade. bom, obrigada. Gratidão. Que bom. Eu anotei, bom, já comecei a falar, né? Anotei alguma coisa aqui. Achei interessante a sua fala, né, na questão da máscara, e eu coloquei persona, né? Uhum. Onde essa palavra nunca ou sempre faço isso é uma coisa da máscara. Eu achei interessante isso, bem interessante, sabe? Me chamou atenção, assim. É, Outra coisa que você fala também, baseado no conteúdo da Jona, que também me chamou atenção, foi aqui, ó, o processo de autodescoberta, né? O processo de autodescoberta, quer dizer, você está em psicoterapia, e aí esse é um recado que ficou para mim aqui como, né, como terapeuta, pode gerar sintomas depressivos, né? Eu achei uhum. bastante importante também pontuar isso, né? E eu, Sim, eu depois lembrei do meu primeiro processo. Eu passei por essa fase, sabe? Sabe, é interessante isso aqui, né? É o processo de autodescoberta, né? Ele pode gerar, sim, sintomas depressivos. pode, né? E é sempre o pode, porque não é só isso, né? Sim, Mas sim. pode. Aham. Eu achei bastante importante isso aqui, tá? E uma frase da Joana que ela falou que para mim foi muito legal é amor retirado do cardápio existencial. Achei lindo isso aqui. Foram as Não minhas, é? amor retirado do cardápio existencial. Achei muito legal. Essas foram as minhas anotações aqui da sua preleção. Grata, querida. Mais alguém? Agora pode abrir os microfones, né? Que é hora de hablar agora. Nós temos aí, gente, quase É, meia hora ainda. é quase meia hora, dá para gente trocar bastante, É, né? dá e é isso. Aprendermos uns com os outros. Eu gostaria de usar 20 minutos para esse momento agora, e aí depois ter um momento nós aqui, né? Que estamos aqui no Tá, presencial, tá, no tá. online presencial, tá? Aham. Fora da gravação ou dentro da gravação? Isso, Fora da fora. gravação. Tá legal, tá. Ok. Tenho algo para trazer, né? Assim, o que ficou para mim foi essa busca, né, de ser aceito, de ser amada, né? Essa a construção de um lugar seguro antes de adentrar nesse olhar mais profundo, né? Em razão até do que você trouxe, a Edna observou, né, que é você poder se deprimir no processo, né?
essa sensação de insegurança, de desamparo, que provém da infância, mas provém de outras, né? Outras existências, e que o modo sobrevivência entra, né? E que essa situação, quando qualquer situação aparece, né? Ainda não está solucionado no inconsciente. Ou seja, e é um processo muito, muito profundo. Essa fala tua também calou lá no fundo. Calma, calma, né? E o alívio e o prazer em equilíbrio e o alívio e o prazer em desequilíbrio, né? Experimentar o prazer sem culpa, né? Então, isso foi o que ficou para mim. Muito obrigado. Me fez um mergulho profundo na minha alma aqui. Gratidão. Mais alguém? Eu quero agradecer a explicação da Dilma, que é tão gostosa, porque ela passa a experiência dela de terapeuta e de vida, né? E assim, esse autoconhecimento que a gente sempre fala de forma superficial, né? E ela coloca como profundo isso, da gente se autoconhecer e se autoanalisar sempre, né? E eu estou passando por esse processo, né? Da gente se realmente se olhar e ver o que a gente está repetindo, o que a gente está omitindo, o que a gente está não sendo honesto com a gente mesmo, né? Com as nossas emoções. Então, assim, de deixar a vida mais leve, né? Não só ficar com essas culpas, a gente traz culpa, porque... E aí não se responsabiliza, né? Que aí joga na culpa, né? Mas é importante a gente estar aceitando, estar olhando, estar refletindo e dizendo, realmente, né? Mas assim, e tendo essa esperança do crescimento espiritual, né? De se mudar, de ver que ó, eu já não sou a mesma de 5 anos atrás, eu já estou um pouco melhor, e assim é o processo, né? E aí e achei bem interessante mesmo, assim, os links que você fez. Obrigada, viu? Grata a você. Gratidão. O som tá bom ou Tá tá ótimo, tudo, Olga, querida. tudo bem, Dilma? Saudade de você. Saudade, né, meu Deus? Saudade, então. Gostei muito, né? Bom, não vou repetir o que todos já que me antecederam disseram, né? Você tem uma facilidade, uma coisa assim gostosa mesmo de explicar, que é muito que nos aproxima. Parece que você está falando comigo, né? É uma coisa bem interessante. E eu achei interessante quando a Joana coloca, né? Logo nos primeiros parágrafos, ela coloca assim: mais tarde, identificando-se errada em razão de não haver conseguido modificar os pais nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz, de virtuosa, perdendo a integridade interior, a pureza, aprendendo a parecer o que a todos agrada, ao invés de ser aquilo que realmente é no seu mundo interior. Que esse é o processo da neurose, né? Que a gente estuda na Gestalt, que a gente estuda na, na psicologia como um todo, né? É aquela perda do seu sentir interno, de quem é você, né? A gente perde a identidade real, né? Aquilo não é identidade, a gente perde a essência e a gente vive de identidades, de representações sociais, né? E, Personas, né? Como bem lembrou ali a sim, Edna. e também, assim, você comentou num parágrafo sobre o eu sobrevivente, né? Aquilo quando se está cuidando da sobrevivência. Eu fiz semana passada um curso sobre psicotrauma e a professora, ela chama Lia Bertol, ela fala que
o self, ele passa a dividir o seu espaço com um eu sobrevivente e um eu traumatizado, né? E, e, e o eu sobrevivente encapsula o eu traumatizado. Encapsula no sentido de que nada chegue para que tudo aquilo que representou o trauma, o eu sobrevivente se encarrega de afastar. Então, fica uma espécie de uma camuflagem, né? Então, e a gente sabe hoje que desde o útero nós recebemos vários impactos, né, da vivência da nossa mãe e tudo mais. Quer dizer, não estamos imunes a termos aí os nossos cistos internos de trauma, né? Então, achei muito interessante a sua exposição e como assim, a sua sensibilidade pinça aspectos do texto que trazem uma compreensão importante. Grata, querida. Quando você falou aí agora, me lembrei da epigenética, né? A epigenética está aí, falando, inclusive, das questões que chegam em nós, ou até nós, transgeracionais, né? Sim, Quando a mamãe estava no ventre da vovó, um daqueles óvulos em latência, lá sendo preparados, seria eu. Então, o que a vovó viveu na gestação da minha mãe, né? Já de alguma forma pode estar em mim, né? Em cada um de nós aqui. Então a ciência está cada vez avançando mais nessas questões, né? o campo informacional ele ainda é desconhecido, né? Hoje se sabe que vem pela epigenética, Isso. mas quantas mais coisas a gente ainda está por descobrir, Ainda, né? ó, vai tempo. Vamos descobrir, Obrigada. nos descobrir. Grata, querida. Quando você vem para Campo Grande, depois eu converso. Depois, nos últimos 10 minutos, a gente conversa. Quem mais? Eu vou falar um pouquinho. O que ficou para mim, né, dessa lição que ela traz, né, a necessidade de estar revisitando essa criança, né? Eu gosto, é bem bacana o que ela traz, e eu acho que vai de encontro também com a teoria junguiana, e falando dessa atemporalidade da psique, né? Em mim, na minha psique hoje, não é só eu ir lá buscar essa criança e tentar, trazer, reconhecer essa criança ainda aqui comigo, né? Do meu lado, junto comigo. Em alguns momentos, ela vai se manifestar, ou na alegria, ou na vontade de cair, levantar de novo, né? A criança, ela tem todas essas características. Ou também com as suas dores, né? Que ela traz, né? Então, assim, eu me reconhecer hoje junto com essa criança, não olhar simplesmente ela lá atrás, olhar para minha adolescente, né? O que tem em mim hoje? Quando é que essa minha adolescente se manifesta, né? Com aquelas características da adolescência? Quando que eu sou essa mulher mais madura, né? Que tem algumas experiências, que já viveu alguma coisa? E quando que a minha velha sábia também se manifesta? Ou seja, aquilo que eu ainda não vivi, mas que tem uma sabedoria em mim, que de vez em quando eu consigo acessar essa sabedoria, né? Em alguns momentos que está difícil, eu não sei o que fazer, eu posso me recorrer a essa sabedoria já na minha psique, que ela está ali, né? Eu gosto desse conceito, e tudo isso trabalhando junto nesse momento exatamente agora, né? Não, a velha não está lá, eu vou viver depois, não, eu posso trazer ela para cá. E com isso eu posso carregar e resolver e aceitar todas essas situações de dor ou de alegria, né? De luz ou de sombra,
Porque, por exemplo, a criança, ela tem a luz, mas ela tem uma série de coisas que ela precisa amadurecer, que ela não aprendeu ainda, né? Então, se ela está comigo agora e eu aceito ela, eu vou aceitar também essas inabilidades dela, né? A velha sábia, né? Ela vai ser rabugenta também em algumas situações, ela vai também ter a sombra dela, né? E se eu aceitar tudo isso, eu acho que o caminho de se autorrealizar fica mais gostoso, sabe? Assim, eu consigo ser mais pleno, né? Sabendo que eu tenho tudo isso como potencialidade aqui, né? E que eu posso resgatar a qualquer momento. Quando eu estiver triste, eu levei uma trombada da vida, mas eu sei que eu posso recorrer à minha criança. A criança, ela cai, rala o joelho, levanta e segue em frente. A criança não para ficar deprimida, né? Então, se eu resgatar a minha criança, eu não preciso ficar deprimida na hora que uma coisa difícil está acontecendo, né? Então, eu gosto bastante desse conceito para a gente trazer para nós, assim, sempre, né? Eu tenho todas essas potências, né? Eu só preciso acessar. É assim, ter consciência, né? Para estar desperta para isso, para poder acessar isso, essas instâncias. Foi o que Grata, ficou para mim. querida. Gratidão. Muito Isso. bom. Faltou só a Denilson, não sei se ela vai querer falar. Sim, obrigada, Dilma. Muito boa a sua explanação. O que eu fiquei aqui pensando, ouvindo todos vocês, né? E o que realmente ficou para mim é a questão da importância da autoobservação, né? O que eu tenho dessa criança ainda no meu dia a dia? O que eu preciso melhorar, né? Em que momentos eu sou realmente eu, né? Ou estou representando? Então é isso que vai ficar para mim. Desde a hora que eu li o texto hoje à tarde, eu já fiquei pensando, nossa, quanto conteúdo, quanta coisa interessante. Quando ela fala dessa questão dos prazeres de você poder se divertir sem culpa, quando fala da questão até que você comentou, né, da menina boazinha, não faz isso, não faz aquilo, vai reprimindo os sentimentos e as frustrações. Então, em Uhum. todos os momentos, a necessidade dessa autoobservação, né? Muito bom. Muito obrigada, minha querida. É Muito isso. bem, parece que falamos aí o que. Tudo bem? Podemos ficar por aqui hoje? Tudo bem. Eu vou então parar a gravação, tá? Então, Agradecer. agradecendo, né? Ah, desculpa, Edna, é Não, com pode você. falar. Não, pode falar você. Agradecendo aí a todos que estiverem conosco, né, durante aí, em qualquer momento. E sempre é semanal, né, Edna? É bom porque a É pessoa semanal. ela vê a lição e aí saber que tem as anteriores e que tem uma sequência, né, das Isso, obras isso. Isso, muito bom. da Então quarta, tá. né? Até. Gratidão, Dilma, maravilhosa. Grata a vocês, queridos, todos.